Existe uma pergunta que muita gente que trabalha com construção civil já se fez em algum momento. Quem realmente ganha mais dinheiro com drywall ou gesso? Quem trabalha com isso nos Estados Unidos ou no Brasil? À primeira vista, a resposta parece óbvia. Basta pensar em dólar, no tamanho da economia americana, no valor das casas e na escala do mercado imobiliário. Mas quando começamos a analisar de verdade como esse mercado funciona nos dois países, a história se torna muito mais interessante e até surpreendente. Imagine dois profissionais com praticamente a mesma habilidade técnica. Ambos sabem montar estrutura metálica, instalar placas de drywall, fazer tratamento de juntas, nivelar superfícies e entregar acabamento profissional. Um trabalha em uma cidade média dos Estados Unidos, o outro trabalha em uma capital brasileira. Os dois acordam cedo, pegam suas ferramentas e começam o dia em uma obra. No final do mês, quem realmente ficou com mais dinheiro no bolso? A resposta não depende apenas do valor cobrado por metro quadrado. Na verdade, ela envolve uma série de fatores que poucas pessoas analisam com profundidade. Produtividade por equipe, custo de material, cultura de construção, tamanho das obras, margem de lucro, estrutura de empresas, impostos, mão de obra e até a forma como o cliente enxerga o drywall. Nos Estados Unidos, drywall praticamente domina o mercado de paredes internas. Casas inteiras são feitas com estrutura de madeira ou aço leve e fechadas com placas de gesso acartonado. Isso significa que o volume de trabalho é gigantesco e constante. No Brasil, por outro lado, ainda existe uma cultura muito forte de alvenaria tradicional. Tijolo, bloco, reboco, massa e pintura ainda são o padrão em grande parte das construções. Mas isso não significa que o profissional brasileiro está em desvantagem absoluta. Pelo contrário, em muitos casos, quem domina drywall ou gesso no Brasil acaba ocupando um nicho especializado, onde a concorrência é menor e as margens podem ser interessantes. Já nos Estados Unidos, embora o mercado seja enorme, também existe uma competição extremamente organizada, com empresas grandes e produtividade industrial. Outro ponto que quase ninguém comenta é a diferença entre faturamento e lucro real. Muitas vezes vemos números impressionantes de contratos nos Estados Unidos, mas esquecemos de descontar custo de equipe, seguro, transporte, ferramentas, impostos e despesas operacionais. Quando colocamos tudo isso na conta, o cenário fica muito mais complexo. Então a pergunta verdadeira não é apenas quem ganha mais. A pergunta real é: qual mercado oferece mais oportunidades para quem trabalha com drywall? Qual sistema permite crescer mais rápido? E qual modelo de trabalho pode gerar mais renda ao longo do tempo? É exatamente isso que vamos destrinchar. Porque quando analisamos números e cultura de mercado, descobrimos algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa profissão. E talvez, no final deste vídeo, a resposta sobre quem realmente fatura mais não seja tão simples quanto parece. Para entender quem realmente fatura mais com drywall ou gesso entre Estados Unidos e Brasil, precisamos primeiro entender a base estrutural desses dois mercados. Essa base começa na cultura de construção. Nos Estados Unidos, cerca de 90% das casas unifamiliares são construídas com estrutura de madeira ou steel frame. Praticamente todas utilizam drywall nas paredes internas. Isso cria um mercado gigantesco para instaladores, empresas de acabamento e equipes especializadas. Cada casa gera muito trabalho: paredes, tetos, divisórias, closets, garagens e porões. Um projeto residencial médio pode ultrapassar 400 metros quadrados de drywall. Em condomínios e prédios residenciais, esse número pode chegar a milhares de metros quadrados em um único contrato. Agora, compare com o Brasil. Aqui, a maior parte das construções ainda utiliza a alvenaria convencional. Tijolo e bloco de concreto continuam dominando o mercado. O drywall aparece principalmente em ambientes específicos, como divisórias corporativas, rebaixamento de teto e nichos decorativos em apartamentos. Isso significa que o volume de drywall por obra no Brasil costuma ser muito menor do que nas casas americanas. Mas o volume é apenas parte da equação. A outra parte é o valor cobrado por metro quadrado. Nos Estados Unidos, os preços variam por região. A instalação pode ficar entre 30 e 70 dólares por metro quadrado, incluindo material e acabamento. Convertendo para os reais, parece impressionante. Porém, esse valor não é lucro direto. Nos Estados Unidos, os custos operacionais são muito maiores, com seguros obrigatórios e ferramentas profissionais caras. Um instalador experiente pode ganhar entre 20 e 35 dólares por hora. Muita parte do valor cobrado vai para pagar essa mão de obra qualificada. No Brasil, o valor médio instalado fica entre 80 e 200 reais
por metro quadrado. À primeira vista, parece muito menor do que nos Estados Unidos da América. Mas o custo da mão de obra muda a análise. Equipes brasileiras costumam ter custos operacionais e burocráticos muito mais baixos. Isso faz com que a margem de lucro de alguns serviços seja interessante para profissionais autônomos ou pequenas empresas. Outro ponto crucial é a produtividade. Nos Estados Unidos, as equipes usam métodos padronizados e ferramentas automáticas para parafusamento e lixamento. Uma equipe bem treinada nos Estados Unidos da América pode instalar até 200 metros quadrados em um único dia de trabalho em projetos grandes. No Brasil, as obras são menores e mais fragmentadas. Uma equipe pode passar dias em um projeto com muitos cortes e ajustes finos. Nos Estados Unidos, o mercado é dominado por empresas estruturadas que faturam milhões de dólares, atendendo grandes incorporadoras. No Brasil, o foco muitas vezes está em serviços personalizados, como sancas decorativas e painéis de TV com iluminação indireta. Esse tipo de serviço tem valor agregado maior, gerando margens melhores por metro quadrado do que a produção em massa americana. O drywall no Brasil ainda está em expansão. Muitas construtoras estão adotando o sistema para reduzir peso e acelerar a entrega de apartamentos. Imagine uma empresa nos Estados Unidos da América com 4 equipes. Em um mês, podem faturar $400 mil, instalando 10 mil metros quadrados. Já uma equipe brasileira focada em alto padrão pode faturar entre 60 mil e 150 mil reais mensais. Dependendo da complexidade dos projetos, no final, a diferença não está apenas no país, mas no modelo de negócio. Quem entende de gestão e produtividade sempre faturará mais. Quando colocamos todos esses fatores na mesa, menos volume de obras, cultura de construção e produtividade das equipes, menos a comparação se torna complexa. Fica claro que quem fatura mais com drywall ou gesso entre Estados Unidos e Brasil não tem uma resposta simples. Nos Estados Unidos, o mercado é gigantesco. A escala das obras e a padronização das construções criam oportunidades enormes. Empresas bem estruturadas conseguem trabalhar com volumes impressionantes, instalando milhares de metros quadrados por mês, gerando faturamentos muito altos. Por outro lado, esse faturamento vem acompanhado de custos operacionais igualmente altos, como salários, seguros e gestão administrativa. O faturamento bruto pode ser gigantesco, mas a margem precisa ser bem calculada para que o negócio realmente seja lucrativo. No Brasil, o cenário é diferente, mas não necessariamente pior. Embora o drywall ainda não domine tudo, o mercado está crescendo. Muitas construtoras estão adotando sistemas rápidos, e o setor de reformas continua gerando uma demanda constante por soluções em gesso. O profissional brasileiro muitas vezes trabalha em nichos com mais valor agregado, como projetos decorativos e iluminação indireta. Esses serviços personalizados permitem cobrar mais por projeto e criar uma diferenciação real no mercado nacional. Outro ponto importante é que o custo operacional no Brasil costuma ser menor para profissionais autônomos ou pequenas equipes. Isso significa que o lucro pode ser bastante competitivo dentro da realidade local. Mesmo com faturamentos menores em números absolutos, no fim das contas, a verdadeira diferença está na forma como você estrutura seu trabalho, não apenas no país onde atua. Profissionais que tratam o serviço apenas como manual ficam limitados a pequenos projetos e uma renda instável. Já aqueles que enxergam a atividade como um negócio focam em produtividade, especialização e posicionamento no mercado. Quando você entende o valor do seu serviço e organiza sua operação, o faturamento deixa de depender apenas do preço por metro quadrado. Se você quer ver mais conteúdo sobre o mercado de trabalho e oportunidades na construção civil, inscreve-se no canal agora. Deixe seu comentário contando sua experiência com drywall ou gesso. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão começando. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas da área. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!